Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal IM Exatas. Nesse vídeo, nós iremos falar sobre o motor de indução rotor gaiola de esquilo. Será uma breve introdução. O objetivo aqui não é esgotar todo o conteúdo acerca do rotor gaiola de esquilo, até porque esse conteúdo é muito extenso, mas explicar de forma breve o comportamento desse tipo de máquina quando ele parte do repouso até o regime permanente, porque ele parte do repouso e quais as características que são interessantes de se observar. Aqui eu vou explicar algumas características do ponto de vista da corrente, como por exemplo, porque durante a partida a corrente é máxima e essa corrente ela vai diminuindo à medida que o motor ele vai ganhando velocidade no eixo. Então, explicar o funcionamento do motor de indução envolve inicialmente nós conhecermos as partes constituintes desse tipo de máquina. Basicamente, ele é constituído de duas partes principais, e essas partes são o rotor e o estator. Essas partes, basicamente, o nome é bem sugestivo. O estator é a parte estática, a parte que fica parada. Normalmente, ele é a parte de fora do motor, a carcaça do motor. Então, aqui mostra o estator. Ele é constituído pela carcaça, que tem as aletas de refrigeração, e os pés de base. Ainda no estator, nós temos aqui as tampas e os mancais, que esses mancais eles são responsáveis por deixar o rotor suspenso em elementos girantes. Esse estator ele pode ter furos para fixar essa base e que vai permitir ele ficar realmente estático, parado. Agora, já o rotor é aquele que vai ter o movimento de rotação. E ele pode girar qualquer carga, seja por um dispositivo que vai transformar esse movimento de rotação em um movimento linear, ou simplesmente porque vai usar o movimento como ele é mesmo, da forma rotativa. Mas basicamente o rotor ele fica interno ao estator, em grande parte dos casos, e ele é constituído pelo rotor, que nós chamamos aqui de gaiola de esquilo. Alguns casos, o estator ele não fica da parte de fora. Em alguns casos, a parte de fora é ela que executa o movimento de rotação. Mas basta lembrar que o estator é a parte estática e o rotor é a parte que fica em movimento para realizar o movimento da carga. Pois bem, a existência do estator e do rotor, ele confere ao motor a sua principal função, que é a de converter energia elétrica em energia mecânica. Se ele vai converter energia elétrica em energia mecânica, quer dizer que nesse equipamento vai entrar energia elétrica e por algum lugar vai sair a energia mecânica. Então, pois bem, os motores normalmente eles têm terminais de alimentação. Aqui, eu vou supor que seja um motor trifásico e ele tem 3 cabos de ligação para você ligar a energia. E esses cabos aqui são denominados terminais, que eu vou chamar de T1, T2 e T3. A energia, ela pode entrar por esse cabo, a energia elétrica, supondo um sistema trifásico de fases RST, vai alimentar esse motor nos terminais. Essa alimentação elétrica, ela vai vir para as bobinas presentes nas ranhuras do estator e, por um motivo que a gente vai ver posteriormente, a simples aplicação dessa tensão pelo eletricista vai produzir o movimento mecânico, que é o que a gente precisa do motor, movimento mecânico de rotação no rotor. Então, pois bem, vamos apagar um pouco dessas anotações na tela para deixar a tela um pouco mais limpa e vamos discutir como que essa energia elétrica é transformada em mecânica. Nós primeiro temos que observar algumas coisinhas. Vamos supor inicialmente que essas fases da rede trifásica, ela tem uma tensão de 220 volts RMS a 60 Hz, né? Aqui você já percebe que é uma tensão alternada, porque nós estamos tratando de indução. O próprio nome já diz motor de indução. E para induzir, tem que ser tensão alternada, porque a tensão contínua ela não tem capacidade de fazer a indução. Então, pois bem, para verificar o perfil da tensão, essa tensão aqui, como ela é 220 volts RMS, ela possui um pico de 220 vezes a raiz de 2 a tensão. Logo, é igual a 311
a tensão de pico. Assim como ela é 60 Hz também, nós sabemos que o sistema brasileiro, a tensão é senoidal. As tensões geradas por geradores e que trabalham com eixos rotacionais, elas são senoidais. E o perfil da tensão, aqui nós podemos inserir a tensão de pico de 311 volts. Assim nós temos uma tensão máxima de 311 volts positivo e a tensão mínima de 311 volts negativo, passando pelo zero. Como ela é de 60 Hz, cada ciclo dessa senoide, o ciclo aqui está em zero, aqui passa positivo, volta, vai para o negativo, mas aqui ele começa a repetir. Então aqui já é o mesmo ciclo. Mas em um ciclo, você percebe que a frequência e ele completa esse ciclo aqui em 16,7 milissegundos. Aqui eu coloquei segundos, mas corrigindo aqui, milissegundos. E dessa maneira nós temos o perfil da senoide. Observe então que há uma entrada de uma tensão alternada nesse motor. Essa tensão alternada, que eu representei por VE, ela vai produzir uma corrente nas bobinas do estator, corrigindo, né, o estator, e essa corrente também é alternada. Essa corrente alternada, ela vai produzir um fluxo. Por quê? Um fio percorrendo uma corrente, ele vai produzir um campo magnético em torno dele. Esse campo magnético, aqui é representado por um fluxo magnético, linhas de fluxo magnético. Esse fluxo magnético aqui está com a letra minúscula porque ele também é variável no tempo, porque ele foi originado por uma corrente variável no tempo, que varia os valores de amplitude no tempo, que foi originada por uma tensão que varia os valores de amplitude no tempo. E no rotor vai ficar aqui sujeito, né? Ele vai estar imerso numa densidade de fluxo magnético produzida pelo estator. Essa densidade de fluxo magnético aqui é representada por B. Então vamos lá. Agora que nós já temos a noção disso, nós podemos dar um próximo passo. Então, limpando as informações na tela, nós temos que o motor ele está sujeito a uma densidade de fluxo magnético aqui. O rotor ele está imerso na densidade de fluxo magnético provocada pelo fluxo do estator. Como essa tensão é trifásica, e essa tensão trifásica ela produz um fluxo magnético girante, esse φ aqui, esse fluxo magnético φ, ele é girante. Aqui eu estou representando de maneira fantasiosa o giro dele, não é bem assim que acontece, mas vai ser simplesmente para você entender que esse fluxo ele gira no estator. Esse fluxo girante, ele é alternado. E como ele é alternado, qualquer fluxo que varia no tempo, ele pode fazer o efeito da indução em uma bobina, em um loop ou em uma espira que está próxima a ele. O fenômeno da indução é característico de transformadores. Então, pois bem, no motor tem a característica de um transformador, porque ele faz a indução, porque ele tem um fluxo variante no tempo. Pois bem, transformador. O motor, então, ele pode ser entendido como um transformador. É fato que o modelo de um motor e de um transformador, eles são iguais, exceto, porém, que um motor ele possui um gap. Um gap é uma região, espaço vazio entre o ferro do estator e o ferro do rotor. Esse vazio é responsável, assim, o objetivo dele é permitir que o rotor gire, porque se não houvesse esse gap, o rotor ele ficaria travado. E aí seria realmente transformador, porque no transformador nós temos uma bobina primária, que recebe a alimentação. Aqui quem recebe a alimentação é o estator. Então o estator do motor seria o primário do transformador. E esse primário do transformador, por indução, ele induz uma tensão no secundário. Aqui no caso, o estator ele vai induzir uma tensão no rotor. Logo, o rotor que é o secundário transformador. O que esse gap faz, na verdade, que vai diferenciar o motor do transformador para além da existência de uma rotação, são as perdas, porque o gap ele aumenta as perdas no motor. Por exemplo, um transformador, ele tem ali, vamos supor que ele é um transformador de 400 amperes, ele pode ter ali uma tensão de magnetização de 6, 10 amperes, então muito baixinha. Mas um motor, ele geralmente, sendo um motor de 4 polos,
a corrente de magnetização dele está em torno de 60%, uma corrente muito alta, 50% e 60%. Se ele for de dois polos, está entre 30% a 40%, né? Tem alguns mais eficientes, mas é em torno disso a corrente de magnetização normalmente dos motores, pelo menos motores de pequeno porte. Então vamos lá. O fluxo magnético no estator, variante no tempo e girante também, ele vai gerar uma tensão induzida no rotor, porque o rotor ele possui lâminas, apagando essa anotação do gap, o rotor ele possui lâminas, como mostrado aqui. E essas lâminas são condutores. Esses condutores eles estão imersos no fluxo magnético do estator. Pois bem, essa variação do fluxo magnético vai induzir tensão no rotor. E a tensão induzida no rotor segue a lei de Faraday. A lei de Faraday ela afirma que uma espira N dentro de um fluxo magnético variável no tempo produz uma tensão E. E ela expressa da seguinte maneira: olha, a tensão induzida é igual ao negativo do número de espiras daquela espira que é enlaçada pelo fluxo magnético variante no tempo. Então, tensão induzida é igual a menos número de espira vezes a variação do fluxo no tempo. Essa variação do fluxo é tão maior quanto maior for a amplitude do fluxo, e essa amplitude do fluxo depende da amplitude da corrente, que por consequência do valor da amplitude da tensão, correto? E depende da variação do tempo. Quão rápido esse fluxo varia? O quão rápido esse fluxo varia aqui no motor depende do valor da frequência da rede. Então, inicialmente, esse fluxo vai variar com uma frequência de 60 Hz, correto? Por quê? A corrente está variando ali com a frequência de 60 Hz. Esse negativo aqui é interessante porque a natureza ela tende a ficar do jeito que ela está. Então, a tensão que é induzida no rotor, ela vai tentar cancelar o efeito daquela tensão que a induziu. Por isso, ela vai ter esse sinal negativo. Então, vamos lá. Considerando aqui que esse rotor gaiola de esquilo ele é contido de lâminas, então aqui eu vou representar uma espira, porque a tensão é induzida em um loop fechado, em uma espira, né? Ou melhor, a tensão é induzida em condutores próximos, mas um loop fechado ele permite a passagem da corrente. Então, ali você consegue ver o efeito da tensão induzida. O fluxo no estator vai induzir uma tensão nesse rotor, e aqui eu tenho uma espira do rotor. Essa espira do rotor ela vai estar sujeita à tensão induzida. Se ela está sujeita a uma tensão induzida, nós sabemos que a tensão induzida ela é basicamente uma diferença de potencial, só que descontando, adicionando ali as perdas. Mas vamos supor que essa tensão induzida ela já seja igual à diferença de potencial. Então, a diferença de potencial vai produzir o quê? Uma corrente do maior potencial para o menor potencial. Vamos supor que a existência, a corrente, ela aparecerá nesse sentido aqui. Por quê? Eu tenho um campo magnético e que variante no tempo, então vai surgir uma corrente para opor a esse campo magnético. A corrente, vamos considerar a lâmina de cima, ela vem nesse sentido, fazendo o caminho fechado aqui no loop e voltando para aqui. E dessa forma, essa corrente ela está dentro da densidade de fluxo magnético dado desse aqui campo magnético, porque aqui eu tenho uma área. Então, se eu tenho esse fluxo e uma área, eu tenho uma densidade de fluxo magnético. E essa densidade de fluxo magnético envolvendo essa corrente que foi induzida, ela irá produzir uma força, a interação entre as duas. Essa força ela é dada pela equação I, que é a corrente, vezes a densidade de fluxo, VEC, que é a multiplicação vetorial, pelo comprimento daquele lugar que está percorrendo a corrente. E aqui esse comprimento é esse comprimento do gap, da lâmina, na verdade, que vem daqui, do início, até aqui, esse comprimento aqui do estator, ou pacote do rotor, né? Que são iguais, devem ser iguais normalmente. Esse produto vetorial mostra que essa força ela é perpendicular tanto à densidade de fluxo quanto ao comprimento que passa essa corrente. Repare só que o comprimento está no mesmo sentido da corrente, logo ele é perpendicular tanto à densidade de fluxo magnético quanto ao sentido da corrente.
Com valor de amplitude, nós tiramos essa soma vetorial, que seria simplesmente multiplicar pelo seno do ângulo entre os dois, e fica que a força é igual à corrente, vezes a densidade de fluxo, vezes o comprimento. Então, essa força, como ela é perpendicular à densidade de fluxo e à corrente, aqui nessa periferia da parte superior, pela regra da mão direita, a força ela aponta saindo da folha, fazendo uma força na ponta do eixo. A força vem aqui, mas só que como o eixo é inteiriço, essa força fica na ponta do eixo, com essa direção, tangencial aí à superfície do eixo. Já observando aqui nessa espira de baixo, a força, de acordo com a regra da mão direita, ela vai apontando sentido dentro da folha, aqui na periferia do rotor. E ela será transmitida para a ponta do eixo, porque eles estão ligados, aqui tangencialmente aqui na ponta do eixo. Então, observe só que aqui eu tenho um binário de forças. É uma força puxando para cá e outra força puxando para lá, em relação aqui ao centro do eixo. Um binário de forças, ele vai produzir um torque, e produzindo esse torque, esse rotor ele vai começar a girar. Então, observe só. Inicialmente, eu tenho aqui essa tensão induzida que foi provocada por uma variação de fluxo que inicialmente o estator enxergava em relação ao rotor. A variação de fluxo, quem sente, é a espira que está sendo enlaçada. Então, inicialmente, como ela estava em repouso, ela estava enxergando a variação desse fluxo a uma frequência de 60 Hz. Então, 60 Hz era o valor que ela estava enxergando. Então, eu tenho um valor de corrente. A partir do momento que esse rotor ele começa a girar, ele começa a ver, ele começa a acompanhar a rotação do fluxo magnético que o deu origem. Então, o rotor ele vai começar a girar. Quando ele começa a girar, ele vai começar a aproximar da velocidade do fluxo magnético do estator e vai começar a enxergar esse fluxo com uma variação menor. Por quê? É a mesma coisa, é como se fosse dois carros andando na mesma estrada e um está a 100 km por hora e o outro está parado. Então, o que está parado vai ver o que está andando a 100 km por hora realmente a 100 km por hora. Mas se agora, se ele começa a percorrer com uma velocidade maior, mais rápido, ele vai começar a enxergar o outro com uma velocidade menor. E se ele tiver a 100 por hora, ele vai enxergar o outro como se o outro tivesse parado em relação a ele, né? Aqui a gente está tratando de referenciais. Então, no meu referencial, o outro carro que está a 100 km por hora está parado, por quê? Eu também estou a 100 km por hora. Então, é basicamente esse jogo que está acontecendo com o rotor e o estator. Então, o rotor ele começa a girar e começa a enxergar uma variação de fluxo menor do fluxo do estator. E dessa forma, se a variação de fluxo aqui ela diminui, o que vai acontecer com a tensão induzida? Porque o número de espira ele continuou o mesmo. Mas como esse que diminuiu, a tensão induzida ela vai diminuir. Se a tensão induzida diminuiu, ela vai ter um poder de provocar uma corrente no rotor menor. Logo, essa corrente no rotor, ela também vai ser menor. Se a corrente do rotor é menor, mas a densidade de fluxo e o comprimento que estão iguais, o que vai acontecer é que essa força aqui, ela vai diminuir. Mas até que ponto essa corrente reduzirá? Até que ponto essa força reduzirá? Vamos supor que essa corrente, esse rotor, ele se aproxima aqui da rotação do estator. Então a corrente vai ser mínima. Mas vamos supor que esse rotor ele atingisse a mesma rotação do campo do estator. Então o que acontece? Ele não enxergaria variação de velocidade alguma. Então, esse dφdt aqui, cara, essa taxa de variação do fluxo em relação ao tempo, ela seria zero, e a tensão induzida seria zero e não haveria corrente. Então, o que iria acontecer com o rotor? Ele iria parar. Se ele começa a parar, o que vai acontecer é que ele vai começar a enxergar novamente uma variação de fluxo, porque ele está reduzindo a velocidade em relação ao campo. E assim ele começa a enxergar novamente uma variação, e isso aqui aumentaria, e se ele começa a aumentar, e se ele é diferente de zero, a tensão induzida seria diferente de zero, e portanto a corrente seria diferente de zero, e a força ela também seria diferente de zero. Então, essa corrente aqui, ela equilibra no ponto em que a força, ela é somente necessária e suficiente para vencer os atritos de rolamento nos mancais, o atrito de ventilação. E, além disso, algumas outras perdas, como as perdas por esterese,
no núcleo, a perda por correntes parasitas e corrente de Foucault. E um ponto interessante que sempre que a corrente no estator, no rotor, ela está variando, o que vai acontecer com a corrente no rotor? Vamos relembrar novamente, o motor ele funciona como um transformador, correto? Se o motor ele funciona como um transformador, e nós, até hoje, nós consideramos que a conservação da energia é verdadeira, então a energia que entra é igual à energia que sai. O motor, ele entra a energia elétrica e ele sai a energia mecânica, mas internamente que a gente sabe que tem uma corrente no rotor que dá que faz essa força aqui que vai produzir a energia mecânica. Mas se essa corrente no rotor aqui ela está alta, como ele se comporta como transformador, ele vai exigir a corrente do estator. Então, a corrente no estator vem da rede. Por isso que durante a partida, como a tensão induzida ela é máxima, a corrente é máxima, durante a partida, a corrente do estator ela é máxima. Então, esse é o motivo da corrente de partida ela ser muito alta. E no decorrer que ele vai ganhando movimento, a corrente vai diminuindo, até chegar a um ponto que ele está vazio, supondo, né, a corrente vai atingir o menor valor possível, somente responsável por suprir as perdas dos atritos, ventilação e perdas suplementares, corrente de parasitas e corrente de Foucault, né? Então vamos lá. Chega no ponto, então, que esse rotor ele vai ter que ficar girando, mas não a mesma velocidade do estator. Por quê? Se ele atingir a mesma velocidade do estator, ele vai parar, porque não vai ter mais tensão induzida e, portanto, não haveria corrente nem força no eixo, no rotor. E esse ponto vai ser um ponto de equilíbrio dinâmico. Nesse ponto de equilíbrio dinâmico, nós temos uma diferença entre a rotação do rotor e a rotação do fluxo do estator. O fluxo do estator, ele gira a uma velocidade que, se o rotor girasse nessa velocidade, nós consideraríamos que o rotor está girando na velocidade síncrona, porque a rede tem uma velocidade e, se o rotor entrasse nessa velocidade, ele estaria em sincronia com ela. Essa velocidade, a velocidade síncrona, é a maior velocidade que um motor ele poderia atingir, mas um motor rotor gaula de esquilo não atinge essa velocidade. Rotação a gente representa por N, como é síncrono, a letra S. E o rotor ele vai gerar uma velocidade menor do que a do fluxo magnético, e ela é chamada de rotação nominal. Essa rotação nominal é a rotação máxima que ele pode atingir normalmente, e ela está na placa, rotação nominal. E essa rotação nominal, como a rotação é expressa por N, eu representei aqui por 1N, N. Então esse motor ele vai ter sempre uma diferença. Essa diferença, percentualmente, ela é chamada de escorregamento. O escorregamento ele é igual a rotação síncrona menos a rotação nominal dividido pela rotação síncrona. Então, esse valor é sempre igual ou menor a 1. Quando ele é igual a 1? Quando a rotação do eixo ela é igual a zero. Aqui seria mais rotação do eixo, né? Porque a rotação nominal, eu só olho o escorregamento quando ele está na rotação nominal, correto? Mas aqui seria mais do eixo mesmo. Se a velocidade do eixo for zero, repare só que fica só a rotação síncrona sobre a rotação síncrona, logo o escorregamento é 1. Quando o motor vai ganhando velocidade, vai havendo um aumento dessa parcela aqui que vai subtraindo da rotação síncrona. E ela pode ser no máximo a rotação síncrona, mas não será. Então o que vai acontecer é que ela vai diminuir. E nominalmente ela vai ficar muito próxima de 2 a 6%. Quando o motor está vazio, ela fica quase que igual, fica 0,000 algum valor. Vamos supor que um motor de 2 polos, que a rotação é 3.600, a rotação síncrona é 3.600 RPM, um motor de 2 polos, né, a 60 Hz, 3.600, esse motor aí vai estar gerando 3.598 RPM. Se você fazer uma conta, vai ver que o escorregamento é muito baixinho. Mas com carga, um motor, na prática, ele tem um escorregamento de 2 a 6%. É como se um motor de 2 polos, que é 3.600 RPM a rotação síncrona, ele estivesse girando a 3.450 RPM, que é normalmente na prática. E agora vamos supor que esse motor ele atingiu a rotação nominal, ele estava vazio, e tem outro ponto que nós devemos considerar.
E se eu for lá e aplicar uma carga nesse eixo, o que vai acontecer? Se houver uma carga no eixo, vamos lá. Quando você coloca uma carga no eixo, o que vai acontecer com esse eixo? Ele vai tender a parar. A carga vai frear o eixo. Alguma coisa tem que acontecer. E é exatamente a frenagem do eixo pela carga, pelo torque resistente. Então, o que vai acontecer quando esse eixo parar? Começar a parar. Ele vai começar a enxergar o fluxo do estator andando mais rápido que ele. Logo, essa parcela aqui da variação do fluxo que enlaça a bobina do rotor, ela vai começar a ficar maior e assim a tensão induzida no rotor ela vai ficar maior, produzindo uma maior corrente aqui nas lâminas do rotor. E isso vai aumentar a força do torque potente do rotor para compensar o torque resistente, até ele se igualar. Mas aí tem um ponto, você não pode aumentar essa força indefinidamente. Por quê? A corrente é a passagem de elétrons dentro de um condutor. E essa passagem de elétrons, ela ocorre com choque de elétrons contra elétrons e contra a rede cristalina do material condutor. E isso provoca um aquecimento. Então, se chegar a um ponto que você aumentar a força resistente tanto, o que vai acontecer é que essa corrente ela vai aumentar, porque a tensão induzida vai ser máxima, vai tender ao máximo, e essa corrente vai aumentar para um máximo, e um aumento da corrente implica no aumento da temperatura. E esse aumento da temperatura ele vai provocar um dano ao material isolante do motor. E isso vai vir a danificar o motor. Então, é sempre bom você, quando na prática estiver tratando de um motor, ele tem lá 1 cavalo, 2 cavalos, é sempre respeitar esse limite imposto pelo fabricante. Por quê? Mais limite que isso, irá atingir um excesso da limite da classe térmica do papel isolante e vai danificar o motor. Então, finalizando, né? Se houver a carga no eixo, o que vai acontecer é que a variação do fluxo vai aumentar, portanto, vai haver um aumento da tensão induzida e um aumento da corrente, que, se atingir determinados patamares, isso é muito prejudicial ao motor. E com isso, pessoal, eu finalizo o nosso vídeo, que deu uma breve explicação do funcionamento do motor de indução, desde a partida até o regime permanente. E discutimos aí alguns aspectos que são importantes, mas que às vezes eles passam batido. Então, se você gostou do vídeo, se esse vídeo acrescentou alguma coisa, clique no like e se inscreva no canal. Até a próxima!